E aí, pessoal, este vídeo aqui não é um vídeo bem produzido, talvez um dos piores vídeos bem produzidos do canal, tá? Eu tô aqui no quintal da minha casa, ó, aqui é a parede sem reboco, aqui atrás das roupas estendidas, tá? No quintal mesmo da minha casa. E eu decidi trazer esse vídeo depois de muito tempo no canal, já pra tentar fazer uma coisa mais bacana, pra tocar o canal e pra tentar fazer uma coisa mais bacana que eu acho interessante, tá? Que eu já pensei em fazer antes e acho interessante trazer pra vocês, que é falar sobre temas que eu acho importante, tá? Seja de atualidades ou seja outros temas até que a gente pode debater aqui no canal. Deixa eu tentar apoiar essa câmera aqui em algum lugar para ver se fica melhor, pra gente conversar melhor, sem formalidades. Pronto, fica bom da gente conversar desse jeito assim, né? Então, ó, o tema que eu quero trazer pra gente comentar hoje era sobre as manifestações que aconteceram ontem. Eu tô gravando esse vídeo hoje dia 16 de maio de 2019 e mais precisamente dia 15 de maio aconteceram umas manifestações em várias cidades do país, entre elas todas as capitais do país tiveram manifestações. Os títulos das matérias que eu vi depois foram sobre manifestações contra o corte na educação do atual governo, do governo Bolsonaro, e contra a reforma da Previdência. Seriam os temas principais aí destas manifestações. E o que chocou todo mundo, na verdade, o que todo mundo ficou pistola da cara, foi quando o Bolsonaro veio a público, ele estava nos Estados Unidos, e ele veio a público falar sobre o que estava acontecendo no Brasil. A repórter perguntou para ele o que era que ele achava, e ele falou, fez uma afirmação um tanto quanto rigorosa, digamos assim, né? Eu vou tentar deixar ela aqui no vídeo passando para vocês, se der para me colocar, se não tiver nenhum strike ou alguma coisa assim, eu vou colocar para vocês, se não, a gente vai comentar ela mesmo assim. E o fato é o seguinte, as manifestações, primeiro, o que deu para mim entender, esta é a minha opinião, eu acompanhei, não estava lá, tá? Eu gostaria de estar nessas manifestações, pelo fato de saber, de compreender como é que tá. Eu queria muito estar no meio dessa galera, tá ligado? Pra saber o que é que eles pensam, pra saber o que é que eles querem e tal. E eu não estava lá, mas eu vi algumas manifestações pela internet, claro, a internet e até a Globo, por exemplo, fazia plantão o tempo todo para falar sobre isso, então mostrou quase sempre, o dia inteiro mostrando essas manifestações. E eu vi muitas imagens na internet que não tinham nada a ver com o que eles estavam tentando reivindicar. Primeiro, se diziam que as manifestações eram contra o corte de gasto na educação. Pela educação no Brasil, por uma educação pública e por uma educação gratuita. O que a gente viu não foi nada disso. Eu vi bandeira do PCdoB, bandeira do PT e principalmente o que mais foi visto foi bandeira de Lula livre. Bandeira de foto de coisa do Lula livre. Então, dá-se a entender que todas essas manifestações não foram pela educação, sabe? Partidos políticos de oposição ao atual governo, tá? Utilizam essa galera de escolas, professores, alunos, universitários, tudo para colocar na rua e utilizam sim isso como massa de manobra para promover discurso ideológico, discurso político. Tá? Isso é claro, isso não tem como esconder. Isso é uma clareza mais clara do que água. Tá? Não tem como esconder. Isso é sim bandeira de partido ideológico para fazer política, tá? Para dizer que o povo tá contra e tal, mas na verdade estão usando essa galera como massa de manobra, tá? E foi exatamente isso que o presidente Bolsonaro falou depois, o atual presidente Bolsonaro falou depois lá nos Estados Unidos, como eu estava dizendo a vocês. Ele deu uma declaração quando a repórter perguntou e chamou todo mundo de idiota útil, quem estava participando dessas manifestações, chamou de idiota útil e chamou alguns de imbecis e tudo mais. Inclusive, se eu não estou enganado, esses termos são termos de Olavo de Carvalho, tá? Não é segredo para ninguém que o Bolsonaro se espelha bastante em Olavo de Carvalho, lê os livros de Olavo de Carvalho para fundamentar a sua filosofia, né? E ele usou os termos que Olavo de Carvalho bem usa, inclusive tem um livro do Olavo de Carvalho chamado Imbecil Coletivo, que talvez tenha usado esses termos aí, ele disse que já leu e leu o outro também, que era o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Veja que são palavras que são recorrentes no vocabulário de Olavo de Carvalho, que ele utilizou. Então, digamos que ele está lendo bem Olavo de Carvalho, né? Pelo menos isso. Mas o ponto principal é que, de certa maneira, Bolsonaro estava correto. Ele está certo.
Eu não vou dizer aqui que o Bolsonaro está sendo um bom presidente, até porque eu não compactuo com a maioria das atitudes dele, sabe? E quando eu falo em não compactuo com as atitudes dele, eu não tô falando de, porque você é bolsominion, você é lulaminion. Cara, eu sou completamente contra a qualquer atitude arbitrária. A gente pode chegar nisso aí, tá? E a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. E essa atitude arbitrária que eu tô falando é inclusive as atitudes do Estado, como instituição em si. Então, não é ser contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro, direita e esquerda, tá? Eu tô muito mais além disso. A minha discussão vai muito mais a fundo disso. Inclusive, a gente pode trazer esses assuntos para debater em próximos vídeos, certo? Mas, onde era que eu queria chegar com o meu ponto de vista para que vocês me entendam? As manifestações que aconteceram ontem não foram manifestações a favor da educação. Pelo que deu pra ver, não foram. Eu vou deixar alguns links de algumas matérias que eu pesquisei aqui embaixo na descrição. Se você quiser dar uma olhadinha depois, fique à vontade para ver. Tem uma matéria que só tem imagens, tá? Só tem imagens mostrando os cartazes e tudo que foram levados. E essas manifestações me pareceram muito mais manifestações políticas. E eu não duvido que em alguma campanha eleitoral, seja ela de qualquer candidato que seja, possam usar essas imagens das pessoas que foram lá para as ruas protestar a favor da educação, com bandeira do PT, com bandeira do PCdoB, com bandeira de Lula livre, usar isso para fazer campanha política em futuras eleições. Eu não duvido. Eu não duvido. Certo? Isso faz provar que o Bolsonaro estava certo quando disse que todo mundo era massa de manobra. Viu? E o que a gente mais vê, inclusive eu que faço faculdade, participo da universidade pública, é claro ver como algumas pessoas, como o próprio Bolsonaro falou, como algumas pessoas que têm influência lá dentro utilizam essa influência para usar os outros como massa de manobra, para promover passeatas, para promover coisas que aparentemente muita gente não defende, tá? Mas vai pelo bonde. Vai pela influência, tá? E foi exatamente isso que ele falou. A influência de alguns de lá de dentro, que fazem com que essas pessoas vão pra rua e tentem buscar alguma coisa, quando na verdade eles só estão sendo usados, essa é a palavra, estão sendo usados para promover discurso político, seja lá de qual for. E eu não sou a favor de que é porque foi da esquerda que eu sou contra, não. Que da esquerda, porque é o PT, porque é o PCdoB, é a esquerda, não. Qualquer que for usado como massa de manobra tá errado, tá completamente errado. E sinceramente, esses protestos não vão dar em nada, e todo mundo sabe disso, não vão dar em nada. O que mais me espantou, sinceramente, sendo que eu nunca achei que Bolsonaro fosse um ditador que quisesse implantar algum tipo de ditadura desde as eleições, não achei que isso fosse verdade, mas o que mais me espantou foi o próprio Bolsonaro vir a público dizer que as manifestações eram legítimas e que eram democráticas. Essa atitude dele, sinceramente, ela joga por terra aquele discurso de que ele é um cara antidemocrático. Tá? Eu nunca achei que ele fosse um cara antidemocrático, nunca achei que ele fosse um cara ditador, tá? E nunca achei que ele fosse estragar o país por querer, tá? A gente viu que o país está na desgraça e as coisas que acontecem agora, as dificuldades que a gente tem hoje, não vêm do governo dele, tá? Algumas ele pode ter estendido, não sei, não sou a favor de tudo que o Bolsonaro fez, mas muitos, e eu arrisco a dizer 90% do que aconteceu, ou até mais, vem de como ele pegou o Brasil andando, tá? O Brasil não está passando por uma dificuldade, não está passando por um momento bom. Isso não é culpa dele, tá? Ele assumir que os protestos são legítimos e que são democráticos faz com que ele seja, sim, um cara que digamos, democrata, né? Desde que não haja violência. A partir do momento em que eu obrigo o outro a aceitar o que eu quero, isso já não é democracia. Isso entra no próprio discurso, no próprio conceito da democracia. Certo? Inclusive a gente pode debater isso sobre outros temas. Mas o vídeo já ficou longo demais, 9 minutos de vídeo. Eu vou tentar fazer mais vídeos sobre isso, dependendo da opinião que eu tenho, eu vou trazer aqui para vocês. Vídeo sem edição, vídeo sem muita coisa aqui no fundo, pode ser só uma parede sem reboco e tudo mais. Mas trazer vídeos que
nos façam pensar sobre alguma coisa, tenhamos uma discussão. Se você discorda de muita coisa que eu disse, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, ou até em vídeo também, fazer outro tipo de resposta. Mas no mais é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui, teve paciência. Valeu, tamo junto. Até mais.